Quero desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo e a vocês que estão presentes também. Quero agradecer ao convite da diretora do Ministério da Mulher, irmã Irene, para repartir com vocês essa noite a palavra do Senhor. Mas antes de abrir a palavra, vamos fazer uma prece. Querido Deus, queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos agradecer pela oportunidade que temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de meditarmos nela, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, é que fale na mulher, que cale-se a mulher, e que o Espírito Santo atue agora, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos fazer uma reflexão sobre a história. É uma história muito conhecida, é uma história que as crianças também gostam muito de ouvir. E é uma história que, como eu, gosto muito de contar. O título que eu coloquei para esse sermão foi: Os sonhos de Deus são maiores e melhores que os meus. Vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 1, o verso 6 e o 7, que diz assim: Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra encheu deles. É interessante esse relato, quando o livro de Êxodo começa, fala que Faraó não conheceu José, não conheceu de conhecer pessoalmente, porque a história do povo lá do Egito fez um marco divisor através da vida de José. Nós sabemos a história, que o Egito prosperou, mas o povo de Israel cresceu muito. E como ele cresceu muito, agora está sendo um desafio para o novo governo de Faraó. A preocupação dele era: esse povo está crescendo demais. E se por acaso esse povo se aliar aos outros povos, guerrear contra nós, e depois fugir, ir embora, o que será da gente? Então, aquele faraó, ele teve ideias. Ele marcou algumas estratégias e foi colocar no plano 1. O primeiro seria colocar feitores para agora estar junto com aquele povo escravo. Aquele feitor seria um guardião, seria homens carrasco, seriam homens exigentes. E aquela vida daquele povo agora estava muito pior, estava sofredor. Mas quanto mais eram afligidos, mais o povo crescia. Então a estratégia, o plano 1, não deu certo. Vamos para o plano 2. O plano 2 seria agora trabalhar com as parteiras. As parteiras seria agora um aliado para fazer esse plano 2 funcionar. Então, qual foi a ordem de Faraó? Olha, parteiras, toda vez que uma mulher hebreia for ter neném, chegar na hora do parto, você chega logo e mata aquela criança, se for do sexo masculino. Mas Deus, Ele está acima de qualquer coisa. E toda vez ela deixava as crianças nascerem. As crianças continuavam vivendo. E eles perceberam que, ainda assim, o plano não deu certo. O povo começou a crescer. O povo começou a enumerar. E ele agora estava preocupado. O que fazer para que esse povo não crescesse? Aí vem agora o outro plano. Já que não deu certo os feitores, já que não deu certo as parteiras, vamos agora para o terceiro. Toda a criança do sexo masculino que realmente vier nascer, lança agora no rio Nilo. O fato de levar a criança para o rio Nilo já seria uma parte de oferenda para eles. E matando aquelas crianças, com certeza do sexo masculino,
iria diminuir o crescimento da população. Mas olha que interessante. Quando foi na parte das parteiras, elas eram mulheres tementes a Deus. Elas eram mulheres que sabiam que elas não podiam fazer aquilo. Aquilo estava contra a lei de Deus. Matar uma pessoa era contra. Então, Deus também abençoou aquelas parteiras pela fidelidade que elas tiveram diante de Deus. Isso é maravilhoso saber que em toda situação, todas as circunstâncias, Deus sempre tem pessoas que realmente são fiéis até o fim, mesmo que leve à morte. Porque aquelas parteiras, elas estavam realmente prestes a perder sua cabeça. Elas poderiam ser mortas se descobrisse que o plano delas está sendo contra o faraó. Mas, seguindo, o verso 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e outra Puá. Verso 16, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, mata-o, mas se for filha, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Uma lição podemos tirar aqui. Devemos obedecer às leis de Deus e devemos também obedecer à lei dos homens. Mas, quando a lei dos homens vai contra a lei do nosso Deus, nós devemos obedecer a Deus. E no verso 20, olha que interessante. O verso 20 diz que: e onde está ele? Disse as filhas. Desculpa, verso 20 do capítulo 1. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Que coisa boa. Mas o tempo passou. Aquele povo estava sendo afligido. O povo de Israel estava sendo sofrido. Ele não estava aguentando mais a servidão. E eles clamaram. Eles se juntaram, clamaram ao Senhor. E quando o povo clama, Deus ouve. E nós vemos que Deus, ele honra aqueles que levam a sério. Deus está sempre atento para os nossos problemas. Deus está sempre atento a tudo que acontece com o seu povo. Ele não está sendo diferente hoje. Mesmo que os problemas sejam diferentes, mesmo que a situação seja diferente, mas Deus está a par de todas as coisas. Então, aquele plano também não deu certo. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. E quando Deus ouve o clamor do seu povo, aí Deus responde o clamor do seu povo, aí nasce uma criança. Uma criança que veio da linhagem de Levi, uma criança que veio no meio do povo hebreu, e a criança agora, ela podia ser uma ameaça. Toda criança era uma ameaça. E eles sabiam que se alguém soubesse que tivesse nascido um bebê que era do sexo masculino, essa criança agora ela estava correndo risco de vida. Tem coisas que é fácil esconder. Tem coisas que ninguém percebe onde está. Mas esconder uma criança é quase impossível. Principalmente um recém-nascido. O recém-nascido, ele chora por tudo. Ele chora porque está com fome, ele chora porque está com sede, ele chora porque ele está com sono, ele chora porque está com frio, com calor. É a defesa da criança chorar para poder ser atendido. Então, aquele bebê, quanto mais o tempo passava, mais o choro dele ficava forte. E ao ficar o choro forte, era impossível esconder aquela criança. E eu fico imaginando aquela mãe, Joquebede, como agora eu posso fazer com que a criança não chore? Eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer os afazeres. E o que eu posso fazer para que a criança não chore? Hoje, nós mães, nós temos 1000 coisas para
chamar a atenção dos nossos bebês. Tem a chupeta, tem a mamadeira, tem o chocalho, e tem tantos brinquedos atrativos, educativos, que faz com que a criança fique entretida. Mas naquela época, como fazer uma criança não chorar? Então a responsabilidade também recaiu sobre a irmãzinha mais velha, a Miriam. E eu fico imaginando, naquela casa, a mãe Joquebede fazia: filha, vai andar um pouquinho na sala para o quarto. Filha, vai entreter seu irmãozinho. Ele não pode chorar. Ele tem que ficar quietinho, caladinho. Então, foi uma tarefa também difícil para a irmãzinha Miriam. Mas, olha, chegou um momento insuportável. Não dava mais para esconder aquela criança. Então, Joquebede, como uma mulher temente a Deus, eu tenho certeza que ela pediu orientação. Ela foi até Deus e disse: Senhor, o que eu posso fazer eu já fiz. Mas agora, neste momento, é impossível eu esconder meu bebê. Eu não quero que o meu bebê morra. Eu quero que o meu bebê viva. Então, me ajude, me dê sabedoria. A Bíblia não fala muito os relatos, como foi o tempo que ela começou agora a planejar para poder aquela criança fosse salva. Mas relata que ela pegou um cesto, e aquele cesto, ela colocou betume, fez com que aquele cesto, ao colocar o filhinho dela, com certeza, bem fofinho, para que a criança não se machucasse, e agora ela tinha um plano. O plano seria colocar aquele bebezinho, aquela cesta, no rio, na beira do rio. Porque ela sabia que todas as tardes, a princesa com as suas amas iria se banhar. Então ela teve aquela ideia: Senhor, eu espero que dê certo, mas eu preciso salvar meu filho. E ela colocou o cesto, colocou o bebê dentro, foi com a sua filha mais velha até o lago, até a beira do rio, e lá eu acredito que foi uma despedida muito dolorosa. Eu acredito que nenhum de vocês gosta de despedida. Despedida dói, a gente chora, despedida faz a gente sofrer. Imagine uma mãe se despedindo de um bebê que precisa dela, um bebê que é totalmente dependente dela, ainda mama. Então, ela disse: filha, a sua tarefa vai ser você ficar aqui. Você vai ser uma espiã. Fica escondidinha, e a partir do momento que alguém encontrar o nosso bebê, você vai intervir. Você vai chegar perto e oferecer uma ama de leite. E claro, sou eu que vai amamentar o nosso bebê. Então, ela saiu de cena. Joquebede agora sai, vai para casa, temerosa, chorosa, angustiada, mas parte. E quem fica? Agora Miriam. Miriam fica ali com seu irmãozinho. Eu acredito que tanto a mãe quanto a filha está em oração. Eu não acredito que Joquebede foi para casa lavar roupa. Eu não acredito que Joquebede foi para casa fazer comida. Nada era mais importante do que a salvação do filho dela. Sabe uma coisa que eu aprendi muito com a história de Joquebede? Joquebede, com certeza, quando ela saiu ali, deixou seu bebezinho na beira do rio, que tudo poderia acontecer de errado, ela foi para casa, para estar na sala de audiência com Deus Todo-Poderoso. Aquele que tudo pode. Aquele que pode todas as coisas. Que nada para Ele é impossível. Basta nos entregarmos a Ele e confiar que Ele fará o melhor. Então, quando aquela menina, usada por Deus, ela viu o desfecho da história, ela viu que as amas estavam também junto com a princesa, e qual não foi a surpresa que viram um cesto? Nós mulheres somos muito curiosas, né?
A gente não pode ver uma coisa diferente, que a gente quer ver, abrir, olhar. Isso não foi diferente com aquelas mulheres. E quando elas chegaram lá e viu que era um bebê, elas disse, não acredito. Existe aqui dentro do cesto um bebê. Aí a princesa veio, e quando a princesa olhou para aquele bebê, sabe aquele olhar apaixonado? Que quando você olha, que entrelaça mãe e filho, quem já passou pela maternidade sabe o que é isso. Ela se apaixonou por aquela criança. Era uma criança linda. Ela disse, eu quero esse bebê para mim. Esse bebê agora é meu. Ela era uma mulher que não tinha filho. Mas as mulheres disseram, mas senhora, é dos hebreus, não importa. Mas como a senhora vai amamentar? Essa criança, ela precisa de leite, ela precisa de uma ama. Nesse momento entra agora a Miriam. Eu conheço uma mulher que pode amamentar o bebê. Disse, então menina, não perde tempo, vai lá e vai buscar essa mulher. E disse mais uma coisa, além dela dar a mama para ele, eu vou pagar salário para ela. Imagina a cena. Aquela menina, ela sai eufórica, ela sai correndo, às pressas. Ela sabe que a mãe está em aflição. Ela sabe que a mãe está angustiada, querendo saber o que aconteceu com a vida do bebê. Então, ela chega em casa, acredito que gritando, mãe, fala logo, filho, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? E o bebê? E o meu filhinho, como é que está? Disse, mãe, a senhora não vai acreditar. Fala logo, filha. Mamãe, a princesa vai criar o bebê. Ai, graças a Deus. Mas mamãe, não fica só aí. Sabe o que acontece? Ela mandou chamar a senhora. Eu? Sim, porque eu disse que a senhora tem leite. E a senhora vai ser a ama do bebê. Aí disse, não, Miriam, por favor, fala devagar. Eu vou ser a mãe? Eu vou continuar sendo a mãe dele? Sim, mamãe. E tem mais. Ela vai pagar um salário para a senhora tomar conta do bebê. Queridos, eu acredito que aquela mulher, ela caiu em pranto. Mas não era mais um pranto de angústia. Não era mais um pranto desesperador. Era um pranto de felicidade. Porque todos que vão até a sala do Altíssimo, eles não saem como entrou. Eles saem vitoriosos. E foi isso que aconteceu com Joquebede. Joquebede saiu vitoriosa, porque ela confiou, acreditou que os planos que Deus tinha era melhor do que o dela. Sabe qual era o plano de Joquebede? Meu filho vai estar no palácio, eu vou ouvir falar dele. Quem sabe quando a comitiva passar, eu vou ver meu filho lá na carruagem. Quem sabe um dia eu posso ir lá no palácio, sei lá, fazer alguma coisa, e eu posso ver meu filho de longe. Esse era um plano humano. Esse era um plano que ela tinha. Mas os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Sempre. Basta confiarmos nessa promessa. Então, é interessante como aquela mulher, ela foi a primeira professora. Ela ficou tomando conta do seu filho, dos melhores e primordiais momentos da vida de uma criança. Ela foi que ensinou sobre Deus. Foi ela que ensinou a Moisés a ser educado. Foi ela que ensinou o caráter. Foi ela que moldou o caráter daquela criança. E isso jamais ela esperaria. Ela esperaria da outra forma, vendo o filho de longe. Mas Deus foi muito bom com Joquebede. Vocês perceberam que a história se repete? Quantos de nós
eu, você, que está me assistindo agora. Quem sabe você está passando por momentos difíceis, de angústia, desespero, depressão. E você não sabe mais para onde ir. E você não sabe nem o que fazer. Eu te digo uma coisa. Se você for fazer os mesmos passos que Joquebede fez, você vai ter a mesma vitória que ela teve. Porque é um Deus que não muda. O mesmo Deus que cuidou de Moisés, o mesmo Deus que cuidou e resolveu e deu a resposta para Joquebede, é o mesmo Deus que vive hoje. Você não é menos importante para Deus do que Joquebede. Você não é menos importante do que Moisés. Você é filho de Deus, filho e filha de Deus. Sabe a diferença de Joquebede para as mulheres de hoje? É porque Joquebede ela aprendeu a confiar, a acreditar que Deus pode todas as coisas. Ela tinha audiência com Deus. Ela tinha momentos com Deus. Ela conhecia o Deus que ela servia. E ela sabia que Ele pode todas as coisas. Sabe, queridos, eu vejo a história de Joquebede, a confiança que ela teve em Deus, é como um bebê. Jesus, uma vez, quando estava aqui na terra, Ele falou que nós deveríamos ser como crianças. Mas não só na questão de perdoar, mas não só na questão da simplicidade, na questão de ser autêntico, mas na questão de ser dependente. Se você coloca uma criança numa casa confortável, cheia de aparato, comida, roupa, com tudo item de sobrevivência, um bebê. Vamos dar 6 meses para aquele bebê. Mal sabe ainda engatear. Você acha que essa criança vai sobreviver? Com tudo que tem numa casa de sobrevivência? Não vai. Precisamos aprender que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Isso é confiança. Isso é ter fé. É saber que tudo pode acontecer, mas Deus está conosco. Deus está à frente. Deus tudo sabe. Deus tudo pode. E hoje, o que nós estamos passando, a questão de pandemia, e a questão de outras doenças, e através de catástrofe, de tantas outras coisas, isso é só apenas um ensaio do que está para vir. Se hoje nós não temos uma fé alicerçada, se hoje nós não temos uma confiança naquele que tudo pode, naquele que está comigo todos os dias, naquele que está com você todos os dias, você não vai suportar as provas que virão. Eu aprendi esse ano que o tempo de angústia, de agonia e angústia, que está diante de nós, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Esses 3 fatos, esses 3 itens, se você for olhar na história de Joquebede, ela passou por esses 3. Eu acredito que a maioria de nós não quer morrer. Queremos ver Jesus vivo. Mas só iremos ver Jesus vivo, estarmos vivos quando Ele voltar, se nós aprendermos a suportar o cansaço, a suportar a demora e a suportar a fome. E para finalizar, 3 coisas eu aprendi nessa história. Quando Deus promete,
Ele sempre cumpre. Sempre, quando Ele promete. O segundo é que o tempo de Deus não é o meu e nem é o seu. Não é nosso. Sabe quanto tempo Moisés veio depois? Moisés cresceu, tornou rapaz. Nós conhecemos a história que ele matou um egípcio, ele teve que fugir, saiu fugitivo. Foi para outra terra, casou, formou família, passou 40 anos lá e depois retorna. Depois de 40 anos ele retorna. Foi quando veio o cumprimento da promessa de Deus para os egípcios. Melhor dizer para o povo hebreu, né? Tem uma frase que diz assim: Deus é muito sábio para errar. E eu completei: nós somos muito tolos para acertar. Deus conhece o futuro. Deus conhece o que vai acontecer comigo daqui a alguns segundos, ou milésimo de segundos. Nós não sabemos escolher. Nós não sabemos direcionar a nossa vida. Nós precisamos confiar naquele que sabe, naquele que é onisciente, naquele que quer o melhor como Pai, naquele que sabe todas as coisas. Então, se você está passando um momento difícil, angustiante, depressivo, acha que não está aguentando mais, eu digo para você que você vai conseguir, mas só se você for até a sala de audiência do Altíssimo. Porque depois que você entrar lá, você não será o mesmo. Com certeza, você vai ser uma pessoa vitoriosa, assim como Joquebede foi, para a honra e glória dele. Vamos orar. Obrigada, Pai, por experiências maravilhosas, histórias marcantes, como daquela mulher. Uma fé fenomenal, uma confiança plena. Que possamos, ó Pai, estar mais constantemente na Tua sala, sentirmos a Tua presença a nos guiar, sentindo que a Tua mão está conosco e que no fim tudo vai dar certo, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.